Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, na paz de Jesus. Meu nome é Leonardo Novaes, eu sou idealizador do canal EBD Impactante, canal que tem uma página no YouTube e também o seu perfil no Instagram. Desde já, eu gostaria que vocês seguissem esse perfil, ajudassem a compartilhar, a curtir, porque o meu propósito é fazer com que os professores de escola bíblica dominical sejam verdadeiramente impactantes. E existe um curso completo para professores que estão começando, bem como para professores que já estão em um nível avançado. Esse curso está completamente gratuito no canal do YouTube, você pode acessar EBD Impactante, você vai poder contemplar as experiências que eu adquiri ao longo desses 25 anos como professor, como amante da Escola Bíblica Dominical. Eu quero compartilhar com vocês um projeto que está na minha mente desde 2019 aproximadamente. Eu sempre gostei de trabalhar com a Escola Bíblica Dominical, mas por causa da questão de ter pouco tempo, eu fui deixando este projeto, eu fui postergando. Por alguns anos eu contribuí como comentarista no site EBD Comentada, do meu amigo irmão Cláudio Roberto. Se você quer ter um esboço escrito de altíssima qualidade, conheça o trabalho deles, EBD Comentada. E por fim, eu resolvi deixar o trabalho e agora há pouco, no final do ano passado, eu criei o canal EBD Impactante. Qual que é o propósito desse vídeo? O propósito é dizer para vocês que a partir deste momento, toda semana, eu vou preparar e vou integrar, ou melhor dizendo, eu vou entregar a vocês uma pré-aula. As pessoas que têm mais história de escola dominical, eles se lembram claramente, e até algumas igrejas ainda têm, as famosas pré-aulas. Algumas igrejas, essas pré-aulas eram realizadas aos sábados, de forma presencial, mas as coisas mudaram. Então hoje eu quero entregar para vocês o primeiro esboço, a primeira pré-aula do canal EBD Impactante, feita com muito carinho, com muita dedicação, com muito estudo para cada um de vocês. Então nós vamos estudar a lição de número 9, que vai ser ministrada no próximo domingo, que tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. Essa revista desse trimestre, ela é sensacional. Eu sou aficionado, amante das revistas que trazem o estudo de uma carta, de um livro. Eu acho que nós aprendemos muito mais dessa forma do que quando a editora escolhe temas diversos e, vou usar uma expressão comum, ela dá tiro para tudo quanto é lá. Então, o ensino focado, com nicho específico, ele proporciona uma compreensão muito maior dos temas bíblicos. E o texto áureo desta lição, ele se encontra no Evangelho de Jesus, que foi escrito por João, no capítulo 14, versículo 6. E desde já eu vou dar a minha primeira contribuição. Você precisa investir tempo na leitura dos textos bíblicos em sala de aula. Não é possível que um professor de escola bíblica dominical deixe de ler para somente citar os textos. Isso é inaceitável. A Bíblia é mais importante que qualquer palavra que você possa dizer. Tenha você um conhecimento básico, um conhecimento mediano ou um conhecimento muito acima da média, certo? Então, o que nos diz o texto áureo? João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática
desta lição, ela diz o seguinte: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforçam a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. E a leitura bíblica em classe, uma grande parte das escolas bíblicas dominicais fazem a leitura bíblica em classe de forma comunitária, vamos dizer assim, e nós precisamos ler. Então, o texto da leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, do versículo 1 ao 15. Nós vamos ler na tradução Almeida, Revista e Corrigida, que nos diz: não se turbe o vosso coração, crentes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esse é o texto de leitura bíblica em classe. A primeira coisa que a gente precisa entender: todo professor de escola dominical, ele deve ser um professor de Bíblia. Mas como assim, irmão Leonardo? Não faz sentido eu sair da minha casa sendo cristão e frequentador de escola dominical para ouvir testemunhos que são bons, mas nem sempre necessários e adaptados para a lição, para o tema da lição. Não faz sentido eu ir para a escola bíblica dominical para ouvir comentários filosóficos, comentários relacionados à administração, que são bons, porém, eles não são bíblicos. Então, todo professor de escola bíblica dominical deve ser um professor de Bíblia, porque senão ele perde o propósito principal. Por quê? Eu já falei isso agora anteriormente, mas eu vou responder, eu vou reforçar. A Bíblia é mais importante do que qualquer outra coisa em se tratando de ensino de escola bíblica dominical. Outro ponto importante: todas as revistas, todas as lições, elas contêm o objetivo ou os objetivos da lição. E é de suma importância que você leia, compreenda e execute esses objetivos em sala de aula. Esses objetivos não estão ali à toa, existe um propósito para que eles estejam ali. E nós vamos começar lembrando de uma coisa: se você participar do curso, se você tiver acesso ao curso nos 10 módulos, você vai ver que para dividir o seu tempo, quer seja de 40, 60 ou 90 minutos em sala de aula, você precisa dividir da seguinte forma: 20% do seu tempo, melhor dizendo, você deve investir na introdução. Você pode observar que toda lição possui lá a introdução. Então, 20% do seu tempo
vai ser investido na introdução. 40% do seu tempo, melhor dizendo, 60% do seu tempo, ele precisa ser investido no desenvolvimento da lição. O que é o desenvolvimento da lição? As lições da CPAD e até mesmo da Betel, elas têm tópico 1, tópico 2 e tópico 3. E dentro desses tópicos, os subtópicos. Então, 60% do seu tempo precisa ser utilizado para desenvolver a lição. E os outros 20%, eles vão ser usados na conclusão. Então, como é que a gente vai introduzir esse assunto? Se nós observarmos o que diz o texto de João 14, a partir do versículo 1, nós vamos compreender que esse texto, ele é a continuação ou a conclusão daquilo que Jesus falou no capítulo anterior, ou seja, no capítulo 13, principalmente nos últimos versículos. E para qualquer professor de escola dominical, para qualquer estudante de Bíblia, a gente precisa lembrar do conceito básico da hermenêutica. A hermenêutica como ciência que interpreta textos. Hermenêutica bíblica, ciência que interpreta textos bíblicos. O princípio básico é: o texto se autoexplica. Se você lê o texto e não consegue compreender o que o texto está falando, volte um pouco no contexto imediato, anterior, adjacente, o que você achar mais interessante, ou no contexto posterior. E aí você vai entender o que o texto está dizendo, porque o texto, na maioria das vezes, é claro. E esse texto de João 14, ele fala sobre um dos principais assuntos das doutrinas básicas da fé cristã, que é a doutrina da salvação ou soteriologia. Uma curiosidade, sabe o que significa o termo soteriologia? Isso é uma palavra que pode ser dividida em dois: soteros, de salvação, logia, de estudo. Então, estudo da salvação. Talvez esse vídeo vai chegar até um irmão, professor do estado da Bahia. Quem mora na Bahia, especificamente na cidade de Salvador, é conhecido como soteropolitano. As pessoas que nasceram em Salvador são os soteropolitanos. São, então, os habitantes da cidade da salvação. Para você nunca mais esquecer o que significa soteriologia. E, de forma clara, todo cristão, todo judeu e algumas outras religiões, principalmente o islamismo, ele é monoteísta. Ele acredita na existência de um só Deus. Isso é claro, toda a Bíblia é muito clara com relação a isso, mas algumas pessoas que podem ser alunos iniciantes talvez não saibam disso. Então, de vez em quando, é bom você lembrar esses conceitos. Agora, o conceito básico relacionado à salvação é que, ainda que exista somente um Deus, a Bíblia diz que só existe um caminho para que as pessoas cheguem até esse Deus. Nós vamos esmiuçar esse assunto no transcorrer da lição. Só que é interessante é que nós precisamos fazer o que a teologia chama de inferência. A gente precisa associar versículos que falam sobre o mesmo assunto. E se nós lermos a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, nós vamos ver uma coisa interessante a respeito dessa questão de Deus e de Jesus. E eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje e também na tradução utilizada pela Bíblia Viva, que é uma tradução contemporânea. Diz-nos assim o texto: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, na tradução Nova Tradução da Linguagem de hoje. NTLH. Agora vamos para a Bíblia Viva. Deus está de um lado e todo mundo está do outro. E Cristo Jesus, ele próprio, um homem, está entre eles, a fim de uni-los ao dar a sua vida por toda a humanidade.
Esta é a mensagem que no momento oportuno Deus entregou ao mundo. Então, a introdução é básica, é clara e deve ser precisa. A introdução serve para que você chame os alunos para perto de si, para o contexto em que vai ser ministrado a aula, o ponto base da aula, para que você desperte em seus alunos a necessidade e a vontade de aprender. Uma aula sem introdução fica bem estranha e deixa o aluno completamente perdido. Por isso que de vez em quando você vê alguns professores e eu fico olhando e imaginando, meu Deus, o que vai ser dessa sala? Em que as pessoas não leem o texto bíblico, começam a falar sobre algo que não tem nada a ver com a lição e as pessoas ficam olhando para o professor e uma grande parte dos alunos, o que eles vão fazer? Abrir a revista e ficar procurando. É isso que acontece na sala de muitos professores. Então, desenvolvimento. Desenvolvimento, como eu disse para vocês, 60% do seu tempo, tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Eu, Leonardo Novaes, como professor, eu nunca gostei de seguir a risca, ipsis literis, tudo detalhadinho, tópico 1, 1.1, 1.2, 1.3. Por quê? Isso é meu. Eu não estou dizendo que você tem que ser assim. Você precisa adaptar a sua aula de acordo com as necessidades dos seus alunos, independentemente da classe que você estiver. Eu acho que se a gente para explicar esses tópicos, a aula se torna muito cansativa e, na maioria das vezes, muito redundante. A gente fica repetindo as coisas. Então, uma coisa interessante. Existem pessoas que têm dificuldades de compreensão. Elas não conseguem compreender. No Brasil, existe um percentual de analfabetos funcionais muito grande, próximo de 30% dos habitantes do Brasil. O que é um analfabeto funcional? É a pessoa que ele sabe ler e escrever, mas se for dado a ele um texto básico, daqueles João e Maria saíram para o supermercado, João e Maria foram comprar maçã e pera no supermercado, aí você faz as perguntas, quem eram os participantes do texto? A pessoa trava e ela não consegue explicar. Então, analfabetos funcionais. Existem programas, existem órgãos que estão trabalhando para diminuir isso, mas é muito complicado. E eu acredito que uma das atribuições de um professor de escola dominical é facilitar a compreensão dos irmãos no tocante aos textos bíblicos. Então, você, como professor de escola dominical, precisa ter um olhar de cuidado, de amor, para facilitar a compreensão dos alunos da sua sala. Outro ponto importante, existem pessoas que não se sentem confortáveis com o fato de você mudar algo que está padronizado, e dependendo da classe, da igreja, da sala, você precisa olhar. Então, se aquela sala está acostumada com quadradinho, você não pode quebrar aquilo de forma abrupta. Vai tentando aos poucos trazer a atenção dos irmãos para a sua aula, faça algo interessante e você vai ver que aos poucos você vai conseguir conquistar. Então, é muito importante que muitas das vezes a gente haja como um malabarista. Você já viu aqueles malabaristas de circo que ficam com os pratinhos? Às vezes um professor ele tem que agir dessa forma. Vamos lá. Então, quando nós estudamos e ensinamos a respeito de um tema específico, como a revista desse trimestre, como eu já disse, é muito mais proveitoso você analisar o texto como um todo e associar esse texto, no caso nosso de João 14, aos tópicos e subtópicos. A aula se tornará muito mais prazerosa. Então vamos para o tópico 1. Tópico 1 diz consolo e promessa do Senhor Jesus. Capítulo 14, a partir do versículo 1, como eu já disse, ele é a continuação do capítulo 13. Se você observar o capítulo 13, nós estudamos na aula passada, na aula anterior, ele vai falar sobre a ceia, a Páscoa que Jesus participou com os discípulos, o ato do lavar pés, na aula passada, a traição de Judas e o encontro de Jesus com o Pai. Temas muito amplos e muito complexos. Aí é de se esperar, depois que Jesus fala esse monte de coisas para eles, que os discípulos estivessem um tanto quanto perdidos em tudo aquilo que estava acontecendo. É tão verdade
que alguns deles se perdem nas perguntas que eles estavam fazendo para Jesus. E então, o capítulo 14, Jesus traz as respostas, traz o consolo, traz a ajuda, traz a justificativa e as pessoas começam a compreender o que Jesus estava falando. Ponto importante para você observar. O comentarista da revista, ele é excelente. Porém, ele traz uma questão em um dos subtópicos do tópico 1 que não está associada ao texto. Olha só, ele aborda a questão do sofrimento de Jesus, que Jesus sabia o que iria acontecer, Jesus sabia que ele morreria, que ele seria crucificado e tudo mais, né? E ele chora lá no jardim do Getsemane. Leia esse texto com seus alunos, Mateus 26, de 36 a 46. Jesus sofreu, suou lágrimas de sangue, foi ver os obreiros, né? Os discípulos estavam dormindo, que eles não conseguiam. Enfim, ainda que esse contexto seja bem interessante, não é isso que o texto diz. O texto diz que Jesus foi o consolo daqueles discípulos. Ele cumpriu o propósito deles. Ainda que Jesus estivesse sofrendo, ele foi o consolo. Mas a verdade é que o capítulo 14, ele fala sobre o consolo para os discípulos. E da mesma forma, nós somos consolados por esse texto. Olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 a 7. Eu vou ler na tradução Almeida, Revista Corrigida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 7. A tradução da Bíblia Viva, ela tem alguns trechos muito interessantes para que as pessoas entendam. E é de suma importância que você, como professor de escola dominical, saiba, utilize, tenha e forneça aos seus alunos mais de uma tradução bíblica. Eu gosto de levar para a sala de aula mais de uma tradução. Porém, hoje, com o advento da internet, dos sites que tem várias versões bíblicas, você simplesmente pode ler, selecionar uma tradução que mais lhe convém. E é importante você escolher em casa, na preparação da aula, as traduções que você quer utilizar. Se você tiver alunos que tenham essa tradução, peça para eles lerem, porque esse texto vai trabalhar na vida de todas as pessoas que participarem ali da leitura. É muito importante ter e ler mais de uma tradução. Como o tempo de sala de aula geralmente é curto, escolha previamente quais traduções você vai ler. Se você não tiver acesso à internet no seu aparelho durante a aula, imprima ou salve em algum tipo de lugar quais os textos. Outro ponto importante, além de preocupados, duvidosos, os discípulos estavam meio perdidos com relação ao que Jesus estava falando, que ele ia para o Pai, para onde ele ia, que local que ele ia, porque era bem complexo, né? Se nós lermos, nós vamos ler daqui a pouco esses textos, e os discípulos estavam agindo desta forma. E aí a gente já entra no tópico de número 2, que tem como título Dúvidas, Incertezas e Enganos no Caminho com Cristo. Os versículos 14 e 15 de João, eu vou passar para vocês
um site que eu gosto muito. Ele chama bibliatodo.com. Bibliatodo.com tem várias traduções bíblicas. Então eu vou ler, olha que interessante. Eu quero ler João, que é o texto utilizado em sala de aula, na revista, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 4 e 5. Os versículos 4 e 5. Então vamos lá, esse site é sensacional. Eu tenho aqui João 14, na Almeida Revista e Corrigida. Versículos 4 e 5. Disse-lhe, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Olha só, Tomé era um dos discípulos que estava com Jesus há 3 anos e meio. Agora vamos ler também João 13, 33 e 36. Vamos lá, João 13, 33, 36 e também o 37. Olha que interessante. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Então, 36. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Pedro estava com Jesus durante esse tempo todo, disse isso. Agora vamos voltar para João capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 11. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Crê de mim que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, esses discípulos que estavam com Jesus há 3 anos e meio estavam perdidos, estavam confusos, estavam cheios de dúvida. Agora, se esses homens que literalmente viviam ao lado de Jesus 24 horas por dia estavam perdidos, imagine nós. Por isso que é imprescindível que você explique o texto bíblico. Não adianta, irmão, citar. Vocês acham que os seus alunos vão ler os textos? Eles vão para casa, eles não vão ler, a maioria não vai ler. Quando eu estava na EBD Comentada como comentarista, o site permitia que nós, como gestores, observássemos o tempo de acesso de cada aluno. Então a gente sabia que hora que o aluno acessava, quanto tempo que ele ficava, e às vezes a gente levava uns sustos, assim, tristes, que tinha professor que acessava a lição no domingo, às 7 horas da manhã. Ele pode ter preparado antes, ele pode ter feito, aí ele acessa o site só para ter um algo mais, pode, mas quando a gente vai para a sala de aula, a gente vê que não é verdade, muitas pessoas não prepararam. Então é importantíssimo que você leia e explique os textos em sala de aula. E aí, olha que coisa interessante, Jesus no capítulo 14, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aí lá no versículo 6 ele explica exatamente tudo aquilo que os discípulos estavam confusos. Para onde o senhor vai? O que o senhor vai fazer? Como é que é esse negócio? E Jesus fala assim, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que coisa interessante. Jesus não era, Jesus é o elo. Jesus naquele tempo foi para quê? Quando ele morreu, ele foi para o Pai. De onde ele saiu, ele volta para o Pai. Então, Jesus, durante os últimos momentos, estava dizendo, olha, eu vou e vou preparar lugar, o texto é claro. Se eu não fosse preparar lugar, eu já deixaria claro para vocês.
morreu, acabou, mas não, eu estou indo e um dia vou buscar vocês. E agora, vocês precisam entender, e todas as pessoas que virão daqui para frente, os milhões, bilhões, não sei quantas, eles precisam entender o que vocês, judeus, sabem, que só existe um Deus. Só que, para chegar até esse Deus, eu sou o caminho. Estou falando eu não no sentido de eu, Leonardo Novaes, mas Jesus. Então Jesus, ele é o elo entre os seres humanos e Deus. Aí eu vou abrir um parênteses e dizer para vocês, não existe elo de ligação, isso é redundância. O elo já é de ligação, né? Então se você for falar elo, é elo, não existe elo de ligação. O elo é algo que une uma parte à outra. Vamos ler Atos capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler na tradução Nova Versão Transformadora. Diz-nos assim: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Um ponto importante. Vocês já prestaram atenção que alguns alunos em sala de aula, eles são polêmicos? Eles causam polêmicas, às vezes eles querem, isso vai muito de caráter, de personalidade, que influi no comportamento. Às vezes eles querem colocar o professor em dificuldades. E aí, se você não estuda, você vai passar dificuldade. Tem muitas pessoas que vai, professor, o certo é vem e não vai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Esse negócio de falar que ninguém vai ao Pai está errado. A questão, irmão, é que tanto vem como vai estão corretas. Isso são tempos verbais. O que a gente precisa entender? Olha que coisa interessante. Dependendo da sala de aula que você for ministrar, você precisa aprofundar um pouco mais. Se for uma sala de obreiros, é a obrigação sua como professor de escola dominical levar um pouco mais. E aí, o conhecimento, ainda que seja básico das línguas originais bíblicas, hebraico, grego, facilita muito. E hoje existem tantos aplicativos para facilitar a sua vida. Então, voltando, ambas as expressões verbais estão certas, tanto vem como vai. O que a gente precisa entender? Voltando um pouquinho, algum aluno pode falar para você assim, mas eu sempre ouvi que foi dessa forma, eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome da Gabriela. Ainda que você, aí você pode falar para ele, ainda que você tenha ouvido isso a vida inteira, você ouviu, infelizmente você ouviu errado, né? Hoje a gente tem conhecimento, a gente vai conversar, nós vamos esclarecer isso. Olha o termo grego que fala, vem ao Pai. O termo grego é erchetai proston patera. Vai ao Pai. Por eu etai proston patera. Só muda a questão do tempo verbal. Olha algumas traduções. Aí cai por terra essa narrativa de que tem que ser vem ao Pai. Almeida do século 21. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Bíblia Viva, tradução contemporânea. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E a Nova Versão Transformadora diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Por que nós temos essas diferenças? Os textos bíblicos, de uma forma geral, principalmente os textos do Novo Testamento, eles foram baseados nos diversos manuscritos na língua grega que foram encontrados na história. Principalmente os manuscritos que foram encontrados lá naquelas colônias de Qumran, há pouco tempo. E esses textos, existem praticamente 4 textos. O primeiro é o Textus Receptus, ele foi compilado por Erasmo de Roterdã, no início do século XVI, um dos textos gregos mais influentes para as primeiras traduções da Bíblia, durante a Reforma. Nós temos também o Código Sinático, Sinaíticos,
o Codex Sinaiticus, que é do latim, um dos manuscritos bíblicos mais antigos e completos, datados do século IV, o Códice do Vaticano, que é outro manuscrito muito significativo do século IV, e o Códice Alexandrino, que também do século V, é um dos principais manuscritos do Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia, a tradução Almeida Revista e Corrigida, ela foi baseada no Textus Receptus. Então, essa distinção entre vem e vai não faz diferença nenhuma. O que Jesus estava dizendo ali? Quem quer ir ao Pai precisa ser através dele, de mim, Jesus. Se você vai ao Pai, só eu posso levá-lo. É isso que Jesus estava dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você crer em mim, você vai ter acesso a Deus. Vocês lembram do texto que está na carta aos Hebreus? Cheguemos, pois, acho que é Hebreus 4:12, se não me falha a memória. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos encontrar graça e achar misericórdia, a fim de sermos atendidos. Jesus é o elo entre o ser humano e Deus. Por isso, não se confunda com essas questões de vem e vai. O que interessa é que Jesus leva. E é ele que faz o acesso ao Pai. Então aí, nós chegamos no tópico 3 da lição, que tem como título Caminho, Verdade e Vida. Olha que coisa interessante. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém sobe até o Pai a não ser por mim. Essa expressão eu sou, quando Jesus disse, ele estava falando para judeus. Ele estava no meio de um povo que conhecia as tradições judaicas, conhecia a Torá, tinham acesso aos midrashes, ao Talmud, tudo mais relacionados à lei que fora dada por Deus a Moisés e a todo o povo. E se vocês se lembrarem lá de Êxodo 3,14, nós temos uma das expressões mais idiomáticas de toda a Bíblia. É o famoso eu sou. Quando Moisés chega até aquela sarça, ele vê aquilo queimando, fica assustado e falou, mas espera aí, o senhor é Deus? Como é que eu vou apresentar o senhor para o povo? Aí Deus fala para ele, olha, eu sou. A verdade é que o termo R-E, Asher, R-E, ele, algumas pessoas falam R-E, R-E, Asher, R-E, ele quer dizer eu sou o que sou. Porém, esse mesmo termo, texto, expressão, ele pode ser traduzido como eu serei o que serei, eu sou aquele que sou, ou eu sou o que sou. Como é que traduz isso? Como é que simplifica isso? Deus pode ser e será aquilo que precisar ser. Então é Deus no passado, no presente e no futuro. Isso tem que ser padronizado, porque é essa a explicação correta. E aí Jesus disse para os discípulos, eu sou. O que passou na cabeça deles? Peraí, eu sou é Deus. Né? O povo que estava ali ouvindo, e aí a tradução no grego é ego eimi ou ego eimai, é uma expressão intimamente ligada ao eu sou do Antigo Testamento. Então, quando Jesus usou esse texto, despertou a curiosidade dos judeus, automaticamente eles associaram aquela questão, e aí Jesus disse, eu sou, ele estava se colocando como Deus, ele é Deus, eu sou o caminho. O que significa esse caminho? As diversas religiões, inúmeras religiões, elas apresentam diversos caminhos para chegar até Deus, a divindade, a superioridade, a magnificência, tudo. Nós cremos em um Deus. Né? Jesus afirma que para alcançar esse Deus, ele é o elo, como nós já estudamos. E olha que coisa interessante.
De acordo com esses textos que nós já lemos, de Atos 4:12, 1 Timóteo 2:5, a gente vê que estava muito claro. O propósito de Jesus era mostrar para os judeus que, ainda que eles adorassem a Deus, eles precisavam conhecer que a tarefa do Messias era levar o povo de volta a Deus, que eles estavam distanciados, e Jesus fez isso. Alguns creram, outros não. Por isso que João escreve no capítulo 1, veio para os seus o rejeitaram, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Então, Jesus é o caminho. Esse caminho é claro, é o elo entre ser humano e Deus. Certo? Deixe isso claro para os seus alunos. Verdade. Por que Jesus diz que é a verdade? A palavra verdade em português, ela tem uma origem etimológica baseada do latim, como a maioria das palavras no português, que vem de veritas ou veritas. Significa verdade, sinceridade, realidade. E a palavra verdade, ela remete à ideia de algo que é real, verdadeiro e que se corresponde com a realidade. Olha que coisa interessante. Para Aristóteles, um filósofo grego, ele propôs que a verdade é a correspondência entre as nossas afirmações e a realidade. Para ele, uma afirmação é verdadeira se ela descreve com precisão o estado das coisas do mundo. Interessante. Para o filósofo Hegel, ele argumentava que a verdade é a coerência lógica dentro de um sistema de crenças. Uma crença é verdadeira se ela é consistente e integra-se harmoniosamente com outras crenças dentro de um mesmo sistema. O William James, que trabalhou a questão do pragmatismo, ele diz que a verdade é baseada na utilidade e o efeito prático de uma crença. Uma afirmação é verdadeira se resulta em consequências benéficas e soluções práticas para problemas. No sentido bíblico, Jesus diz que ele é a verdade. O que significa isso? Significa que Jesus é a verdade de Deus, para onde tudo se converge. A criação do mundo está associado a Jesus. O final de todo o sistema, passando ali pelo Apocalipse e por tudo que vai acontecer, Jesus está ali. Então Jesus era antes, está agora e será no futuro. Então, tudo aquilo que está relacionado a Deus deve estar relacionado a Jesus. Algumas pessoas dizem, não, é que Jesus é a expressão máxima da verdade. E as pessoas olham para os não crentes, né? Olham para ele e falam assim, que verdade? A verdade baseada em quê? A verdade de Deus. E aí é o Espírito Santo que convence a pessoa de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ficou claro isso para vocês? Pergunte para os seus alunos, ficou claro por que Jesus disse que ele é a verdade? Somente Jesus demonstra o que Deus é. Qual é a plenitude de Deus para os seres humanos? Então, Jesus é a verdade, é o caminho, é a verdade, e o texto também diz que ele é a vida. A revista fala, Jesus é a vida. Vocês se lembram do que Deus disse para Adão, lá em Gênesis 2:17? Leia o texto em sala de aula. O texto diz que Deus disse a Adão, você pode fazer de alimento tudo que tem aqui, mas daquele fruto você não pode comer, porque se você comer, você vai morrer. E aí depois a serpente volta e fala, não é verdade, né? Deus disse isso para vocês. Não é assim, não. O que aconteceu quando eles comeram? Eles tiveram morte física e morte espiritual. O que é a morte espiritual? Separação absoluta de Deus. Isso é tão marcante que, finalzinho ali do capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus colocou um anjo com uma espada, e essa espada guardava. E o texto no original dá-nos a impressão de que essa espada ela circuncidava, ela estava em toda a extensão do jardim. O que isso queria dizer? Que nunca mais Adão e Eva entrariam naquele lugar. Qual que é o propósito básico, a regra da essência? Eles não poderiam entrar ali, porque então eles comeriam da árvore que garantiria para eles a vida eterna. Então, essa questão do pecado arrancou o ser humano da presença de Deus.
E aí vieram os sacrifícios que tampavam os pecados, até chegar a Jesus. Isso é tema de outra aula. Jesus é o sacrifício perfeito, através do sangue dele, o véu do templo se rasgou e a gente tem acesso direto. Então Jesus é essa vida, a restauração da vida espiritual, da comunhão com Deus, da proximidade com Deus, da fonte plena, verdadeira, absoluta de vida espiritual e de vida eterna. O que está escrito em João 3,16? Pergunta para os seus alunos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus é a vida? Porque ele é a expressão máxima do retorno da vida do ser humano para com Deus. Vida espiritual e vida eterna. Vamos ver o que está escrito em João 10, 28. Eu estou usando aqui, estou fazendo propaganda gratuitamente, tá? Os acessos vão aumentar, mas esse site é sensacional. bibliatodo.com. João 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Diz assim. Vamos ver o 27 também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tradução Almeida, revista e corrigida. Olha que coisa linda. Jesus restaurou a comunhão que o ser humano tinha com Deus. Então, todo aquele que chega até ele recebe o poder de ser filho de Deus e de ter acesso novamente à presença de Deus. Lembra do querubim com a espada no jardim? Nunca mais pode entrar. Agora, simbolicamente, todo aquele que está em Cristo tem acesso ao jardim, que é o trono, o lugar da habitação de Deus. Lembra que a gente comentou de Hebreus 4:12, se eu não estiver enganado? Cheguemos, pois, com confiança. Então, esses são os significados de Jesus como o caminho, como a verdade, como a vida. Para concluir, os 20% do nosso tempo, melhor forma de concluir qualquer lição, qualquer resumo, qualquer palestra, qualquer apresentação é voltar lá atrás no tema. Qual que é o tema? Vamos voltar? Qual que é o tema desta lição? Lição 9. O caminho, a verdade e a vida. Então a gente volta para concluir e você traz à memória dos seus alunos esse tema. Sendo assim, irmãos, a lição de número 9 tem como tema apresentar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E também você traz à memória dos seus alunos objetivos que foram propostos pelo próprio escritor da lição. Quais eram? Apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus, discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã, e conscientizar que Jesus é o único caminho, a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Então, para terminar, a gente não pode esquecer que Jesus nos prometeu que estaria conosco para sempre. Ele enviaria o Consolador. Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação da terra. De forma clara, quando as pessoas nos cultos, em um culto, falam, Jesus está aqui. Não é que Jesus, homem, está ali. A presença de Jesus através do Espírito Santo está ali. Né? Jesus enviou o Espírito Santo para estar conosco. E ainda que nós tenhamos incertezas, dúvidas, preocupações, quando isso nos acontecer, a gente precisa lembrar do texto de Mateus 11, 28 a 30. Lembra o que está escrito? Provavelmente seus alunos não lembrarão. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir a Bíblia, você vai colocar o texto, ou vai pedir, melhor ainda, para alguém ler. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a conclusão da nossa lição. Nós investimos 50 minutos em aula, mais ou menos que você vai ter ali em sala de aula. Então, irmãos, eu não quero fazer mais do mesmo. Eu quero trazer para vocês dicas, sugestões, ampliar um pouco a cabeça e dizer para vocês, é possível ministrar uma aula de escola bíblica dominical de forma impactante. Se você ainda não fez o curso, aproveite. Eu ia vender esse curso, mas uma vez, um tempo, eu estava orando, estava na casa do meu pai orando, e me veio ao meu coração, à minha mente, um certo direcionamento de Deus. Oferece de graça. E eu coloquei gratuitamente, são 10 módulos. Você pode acessar o canal do YouTube, da EBD Impactante, que você vai ter ali. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e faz uma coisa, em nome de Jesus, compartilha isso com o Brasil e com o mundo inteiro. Vamos ajudar mais pessoas a ministrar aulas de forma melhor. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor.